Bom dia, está começando mais um EPTV Comunidade e a gente vai falar sobre estresse. Alguma tensão no dia a dia é sempre normal, até esperada, mas às vezes isso pode se tornar a origem de doenças. Quando a coisa foge do controle, você não consegue mais lidar com a ansiedade, com as dificuldades do dia a dia. Nós vamos hoje falar sobre esse problema e também a forma de enfrentá-lo. Para isso, a minha convidada aqui hoje é a Mariane Herrera, psiquiatra, que vai nos ajudar a esclarecer essas dúvidas, esses pontos a respeito do estresse. Também temos a participação da psicóloga Graziela Vani, que está no nosso estúdio em São Carlos. Você já sabe que pode participar do programa mandando para a gente a sua pergunta por telefone, pela internet, para que a gente possa atender realmente as suas necessidades nesse assunto hoje, que é o estresse. Inclusive, já tem gente que fez isso durante a semana. Está aqui já uma primeira pergunta. Daniela Jaqueta mora em Montemor, região de Campinas. Ela pergunta, doutor, o seguinte. Primeiro ela faz uma colocação aqui. Diz que é professora e ultimamente tem dificuldade em permanecer em locais fechados com muitas pessoas. Fica ansiosa, confusa, tem náuseas, dificuldade para respirar, treme e chora. Precisa sair do lugar logo. Para uma professora, né, que trabalha dentro de uma sala de aula, isso deve ser uma angústia muito grande. Ela pergunta se esses sintomas todos têm a ver com o estresse. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Marcos. Realmente todos os sintomas que ela conta aí são relacionados ao estresse, né? A profissão de ser professora é atualmente uma das profissões mais estressantes que a gente tem relatado, né? Os estudos atuais apontam isso. E o estresse ele pode gerar tanto sintomas psicológicos, emocionais e físicos, né? No caso, ela conta de uma ansiedade, fobias, dores intestinais, vômitos, náuseas, né? Até confusões mentais são esperadas em situações de estresse. Aqui ela descrevendo até esses sintomas, a gente já costuma ouvir falar muito de síndrome do pânico. Não dá para afirmar que seja o caso dela, mas há alguma semelhança de sintomas aí também. Seria bom a investigação, não? Isso, uma investigação é sempre boa, né? Síndrome do pânico já seria um transtorno mental. Pode ser sim que isso seja relacionado ao estresse que ela está passando, e muito provavelmente é. Agora, esses outros sintomas de não conseguir permanecer em lugares fechados, sintomas de ansiedade, são todos sintomas que nesse conjunto a gente pode sim investigar um outro transtorno mental. Já vou pedir a participação, então, da nossa convidada que está no nosso estúdio em São Carlos, a Graziela Vani. Obrigado também pela sua presença, Graziela. E a gente costuma chamar o estresse de mal do século, não é por acaso? Acho que você tem até alguns dados aí que podem ajudar a gente a entender isso, não é? Isso, na realidade, né, a gente entende hoje uma sociedade muito estressante que exige demais uma demanda nossa em todos os sentidos, né? Seja nesse corre-corre do nosso dia a dia. E isso faz com que a gente acabe se estressando mesmo. Eu acabei de terminar uma pesquisa recente aqui em São Carlos, onde a gente constata que o estresse ele está muito presente aqui na nossa amostra em quase 300 pessoas. Nós temos 95% dos nossos participantes estressados num estresse muito alto, ainda sabendo que o estresse não é uma doença, mas a gente entende que ele possibilita a entrada de doenças. Então, quanto maior a fase, maior os problemas, e aqui em São Carlos a gente tem uma amostra de fases altas com 94, 95% de pessoas estressadas. Graziela, você acredita que esses números, claro que variam um pouco talvez de uma cidade para outra, dependendo até do tamanho da cidade, mas deve ser mais ou menos por aí o que a gente constatasse se fizesse esse levantamento em Varginha, no sul de Minas, ou em Campinas aqui também? Sim, sim, porque na realidade a gente tem, né, algumas pesquisas aí de Campinas, por exemplo, com a doutora Marilda Lippe, e as nossas pesquisas elas acabam se encontrando, tanto nos sintomas do estresse, quanto a mulher acaba sendo mais estressada, uma idade média aí de 30 anos, e nós temos também os sintomas psicológicos como sendo um dos mais fortes hoje em dia. Não que os físicos não sejam, tá? Mas a gente entende os psicológicos como sendo muito altos hoje em dia. Essa demanda, né, da nossa mente, ela nos cobra muito, a exigência, o perfeccionismo, isso faz com que nós nos estressemos muito. Bom, e tem algumas situações que acabam fazendo com que o estresse aumente. Situações normais do dia a dia ou situações especiais, né? Um exemplo, por exemplo, pode ser indicado aqui, que é quando a gente se prepara para o vestibular. Uma idade ainda jovem, já com um grande desafio pela frente. A gente foi ouvir uma pessoa que passa justamente por essa situação. Olha só. Essa pressão de vestibular, acho que deixa todos os estudantes muito estressados, porque é muita pressão de você mesmo, às vezes nem é muito com a família, mas você se cobra muito, porque a gente tem 18 anos, no meu caso, e você tem que escolher uma coisa que você vai fazer pro seu futuro,
pro seu futuro inteiro, né? Tudo bem que mais pra frente você pode escolher outra coisa, mas agora tem que ser uma decisão tomada. É a primeira decisão que a gente toma na nossa vida, assim, que é uma decisão própria, sabe? Que ninguém interfere. Então, se deixa muito estressado, tem que estudar muito, você tem que deixar de fazer as coisas que você gosta pra estudar, e isso deixa a gente irritado, ansioso, e eu não sei. E já deixou de fazer o quê por conta de estudar? Então, antes eu praticava esporte, aí eu parei com tudo esse ano, que eu tô no primeiro ano de cursinho, e pra me focar só nos estudos. E o esporte é o que me desestressava. Aí, como eu tive que deixar de lado para ocupar mais meu tempo estudando, aí eu fico muito mais estressada do que eu já era. Engordei 8 quilos já, desde que eu comecei o cursinho, desde fevereiro. Café, muito café, que eu não tomava antes. Agora, tipo, eu não consigo ficar sem café, eu tomo muito. Eu tô tão impaciente que eu não consigo, às vezes, nem conversar. Às vezes vem alguém conversar comigo e eu falo, eu não tô bem para conversar agora, sabe? Pois é, uma situação muito delicada essa, e a gente vê aí algumas coisas interessantes que ela falou, né, doutora? Primeiro, a questão do café. Exercício físico a gente ainda vai falar muito aqui no nosso programa hoje, mas especificamente o café, ele tem algum efeito benéfico ou piora a situação de uma pessoa que está vivendo uma situação de estresse? O café é uma substância estimulante, né? E você já está numa situação de ansiedade, de irritabilidade, né? Se cobrando demais, você ainda consumir substâncias estimulantes, você pode sim aumentar a ansiedade que você já está vivendo. Na sua experiência profissional, você nota que pessoas jovens ali, como a nossa entrevistada, também já apresentam sintomas de estresse? Com certeza, né? Essa mudança, o vestibular, esse grande desafio que ela está se propondo, né? Isso com certeza é o que gera, é o grande gerador desses sintomas que ela está vivenciando. E aí, claramente, são sintomas de estresse o que ela está passando. E em crianças? Também. Mudanças em casa, situações de adaptação, né? Por exemplo, mudanças forçadas de lugares, né? De cidade, separação de pais. Todas essas situações que geram uma adaptação são geradoras de estresse. Importante ressaltar que não é todo estresse que é ruim, né? Toda situação nova, um desafio que é proposto, ou uma adaptação nossa para essa circunstância nova, esse estresse é o grande responsável por esse estímulo, essa motivação para a gente se colocar nessas novas situações, né? Mas quando a gente comenta sobre estresse, a gente vai estar falando sobre os efeitos ruins desse estresse, né? E não só os bons. Tá certo. Às vezes até o volume desse estresse aí que pode acabar se tornando a origem mesmo do problema. Vamos falar mais uma vez com a Graziela, que está no estúdio ali em São Carlos. Graziela, no caso de uma gravidez, por exemplo, as mães que passam por algum período em que o estresse aumenta, né? Até por conta da própria gravidez, aquela situação nova ali na vida dela. Isso pode ter algum efeito, inclusive, para o bebê? Pode sim, né? Na realidade, toda a gestação, contribuindo com a fala da doutora em Campinas, são várias mudanças num curto período de tempo, tanto para o vestibulando, né, quanto para a gestante. Muda o corpo dela, muda a forma como ela se enxerga, ela vai matando esse lado filha para assumir o lado mãe. Então, todas essas mudanças, essas cobranças, essa responsabilidade faz com que ela vivencie, sim, um quadro de estresse emocional que, se não for visto e acompanhado de uma maneira adequada, ela pode estar passando para o bebezinho, né, para o feto, no caso, e depois para o bebezinho quando ele nascer. A gente vê muito aquelas mães estressadas, mãe de primeira viagem, ainda na maternidade, passando esse estresse para o bebezinho, onde ele fica mais irritado ainda na maternidade. Então, tudo isso tem que ser visto com muito carinho, tratar muito bem, né, dar um apoio muito grande para essa gestante, para o vestibulando, e minimizar uma coisa importante que eu percebi no relato dessa menina do vestibular, as crenças, né? Quando a gente coloca uma coisa muito importante e como sendo aquilo para o resto da vida, a responsabilidade acaba aumentando. Então, assim, não que não vá ser para o resto da vida, mas a gente tem a opção de modificar caso a gente não se adapte, caso a gente não goste. Então, essas crenças precisam ser transformadas, tanto para a gestante, quanto para o vestibulando e para qualquer pessoa. Quer dizer, a forma como você encara mesmo os desafios da vida tem um efeito direto sobre o nível de estresse com que você vai enfrentar aquilo. Direto, né? Se nós temos pensamentos negativistas, catastróficos, o que vai acontecer? Isso acaba trazendo um impacto maior,
obviamente mental e físico, o que possibilita que esse estresse aumente. Contribuindo aí com a psiquiatra em Campinas, o que a gente vê? Essa condição, né, do estresse emocional coligado com as adaptações da vida. Então, se eu enxergo essa adaptação como sendo algo leve, eu consigo me estressar menos e caminhar pelo lado positivo do estresse, que me dá ânimo, vigor e energia, né? E se eu vou pelo lado negativo, infelizmente eu acabo ficando sem o ânimo, sem o vigor e sem a energia. Tá certo. Temos mais uma pergunta aqui. Olha só, Mariane, a Lavínia de Campinas quer saber se o estresse pode causar dores no corpo. Pode, né? Dentro dos sintomas físicos que o estresse pode causar, dores no corpo, contraturas musculares, insônia, né? Dores intestinais, um monte de sintomas físicos podem sim ter suas bases no estresse. Tem estudos que apontam até 80% das consultas médicas em geral, né, a razão dessas consultas serem com base no estresse, né? Por N motivos, até hipertensão, descontrole de diabetes, muitas dessas consultas têm sim os motivos na base no estresse. Quer dizer, e esse daí é um sintoma acho que até clássico, né? Muito comum uma coisa ligada à outra. Muito, muito comum. Tá certo. Nós vamos fazer uma rápida paradinha aqui na nossa conversa de hoje sobre estresse para saber o que o Caminhos da Roça preparou para a gente hoje. Oi, Marcos, bom dia, muito bom dia a todos. O programa de hoje vai mostrar a fabricação de uma peça que tem tudo a ver com a roça e ainda traz sorte. Você já ouviu falar do galo de Barcelos? Diz a lenda que o galinho ficou famoso e virou um símbolo da sorte em Portugal depois que ele salvou um homem da forca. E ele também trouxe sorte para uma família aqui do Brasil que faz esses galinhos, um mais charmoso que o outro. Na série Sabores dos Andes, a gente convida você para acompanhar uma viagem com um salmão que sai das águas geladas do Pacífico, no sul do Chile, direto para sua mesa. A dupla As Galvão está com o Mazinho Quevedo para dar o tom musical no programa. O Fernando Kassab chega com uma receita de geleia de pimentão. Tudo isso no Caminhos da Roça. Marcos. Obrigado, Cíntia. Agora a gente faz um rápido intervalo aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a IPTV Comunidade ao vivo, falando sobre estresse e esperando que você mande para a gente a sua pergunta por telefone ou então pela internet. Faça como a Iris de Jaguariúna. Ela diz aqui, doutor, o seguinte, que teve um diagnóstico de doença de inflamação no intestino. Ela quer saber se essa doença ou mesmo qualquer outro tipo de doença pode levar ao estresse. Pode, né? Qualquer doença, um evento inesperado que gere aí uma adaptação forçada para uma situação, né? Isso pode sim gerar estresse. E também o estresse pode gerar sim doenças físicas. Então é uma via de mão dupla aí. Uma pergunta agora para a Graziela, que está no nosso estúdio em São Carlos também. Graziela, é o seguinte, a Tamara, ela é de Passos e diz que perdeu o pai há 3 meses de repente e desde quando completou 2 meses vem sentindo sintomas que não tinha antes. Só se sente confortável em casa, sente aperto no peito, suor nas mãos, dificuldade de respiração, de engolir saliva, às vezes parece até que vai morrer ou desmaiar. Ela nem consegue, ela conta aqui, nem consegue dirigir mais. Ela quer saber se isso é estresse ou síndrome do pânico. Não dá para a gente dar um diagnóstico assim, só pelo relato dela, mas são coisas parecidas. A gente até já tocou nesse assunto aqui. Agora, é uma situação realmente que acaba levando a um sentimento de angústia, não é? Sim, Marcos. Na realidade, nós temos, né, um inventário que mostra que a perda de um ente querido muito próximo, ele acaba sendo um dos mais impactantes no estresse emocional, tá? Então, assim, pode ter desenvolvido alguma outra coisa por conta do estresse, mas o estresse deve ter vindo por conta dessa questão impactante, do inesperado, dessa adaptação brusca que ela está tendo que vivenciar. Então, ela vai passar por um caminho de luto ainda, tá? Até 2, 3 meses é muito recente, então tem o período de negação, tem o período do choque, tem o período da aceitação, ainda ela passará por algo de questionamento, que leve um pouquinho de tristeza, de raiva, de culpa, para depois ela reorganizar todas essas ideias e pegá-lo, né, pegar o próprio pai como um bom modelo, que deve ter deixado uma herança emocional muito boa para que ela possa colocar em prática e aos poucos retomar as atividades da vidinha dela e voltar a ter uma vida normal. Mariane, aproveitando até esse depoimento aqui da Tamara, quando a gente sabe qual é a origem da nossa angústia,
há menos motivo de preocupação do que quando é inesperado, ou aparentemente você não tem nenhuma razão para estar vivendo aquela situação de estresse, é mais difícil você identificar de onde vem aquele estresse? O que preocupa mais ou isso não existe? Nas duas situações é preciso cuidado. Acho que nas duas situações é preciso cuidado, mas você identificar o ponto estressor já é bastante importante no modo de você lidar com isso. Então, quando você identifica, assim, o que está te incomodando, o ponto estressor que está desencadeando e gerando todos esses problemas emocionais, físicos, já é importante para você começar a desenvolver estratégias para lidar com isso. Então, isso é um passo muito importante, sim. Até porque a gente ouve falar também que existe muito preconceito ainda, existem muitas ideias já formadas de antemão, né? Já pré-julga as pessoas, dizendo que estresse às vezes é preguiça, estresse é falta de personalidade, é falta de coragem para encarar os desafios da vida, não é? Até quando a gente, de repente, tem essa situação de estresse e não sabe direito de onde vem, acho que deve ser até pior você lidar com esse tipo de preconceito, não? Com certeza, e é um preconceito assim infundado. O estresse é normal, né? Igual a gente já comentou, o estresse é o grande gerador que impulsiona essas adaptações todas do dia a dia, né? E é claro que isso sim pode gerar outros sintomas, então isso é uma reação esperada, né, de todos nós. Mariane, a Júnia, ela é de Campo do Meio, na região sul de Minas Gerais. Ela faz faculdade, está no final do primeiro período e diz que nunca se sentiu tão estressada e ansiosa. Por que será, né? A gente até consegue entender. Mas o problema é que ela sente muita dor de cabeça, fica impaciente. E a pergunta importante, tem um jeito de controlar isso? Até para a gente abrir aqui um pouco agora, já falar da terapia, começar a falar disso um pouco, falar de remédios. Como é que se lida com uma situação de estresse como essa, quando já começa a aparecer sintomas físicos? Ela fala de sintomas físicos, né, a dor de cabeça, que a cefaleia é sim um sintoma muito importante no estresse, né, e de um sintoma emocional, né, que é a impaciência, a inquietação. Então, isso é importante, ela já entendeu que a faculdade, o primeiro período, né, isso é um ponto importante gerador desse estresse. Então, ela já identificou o fator estressor e ela já também consegue linkar os sintomas que ela está sentindo com o problema com a situação que ela está vivendo nesse momento. Então, lidar com isso já fica mais claro. Então, que pontos que ela tem dela, da personalidade dela, dos recursos que ela tem, que são suficientes para enfrentar esse problema. Então, ela mesma conseguir identificar isso, se colocar como sujeito dessa mudança, capaz de passar por esse desafio, é muito importante. E isso pode ser feito ela mesma ou até supervisionado, né, com uma terapia, com algo que reforce os pontos positivos dela, né, os predicados que ela tem para enfrentar essas situações estressantes, né. Medicamentos, primeiro um médico, primeiro um psiquiatra, não é? É importante avaliar essa necessidade. Às vezes as pessoas querem logo uma resposta imediata, né, como uma dor de cabeça, querem tomar um analgésico para acabar a dor de cabeça. E não é assim com os sintomas emocionais, né? Não é tão simples assim. Não é simplesmente tomar um ansiolítico, não é simplesmente tomar um antidepressivo. É claro que muitas vezes a gente vai ter que lançar mão disso, né? Quando isso já gera aí um transtorno mental significativo, né? Tirando a qualidade de vida dessa paciente. Mas muita coisa dá para ser feita antes. Né, identificar esses pontos, conseguir ressaltar em você qualidades, né, para enfrentá-los e outras coisas também, atividade física, né, mudança de meio de vida, isso também é bastante importante ressaltar. Vamos falar mais uma vez então com a Graziela, que está em São Carlos. Uma pergunta aqui, Graziela. Francisco, de Piracicaba, aqui na região de Campinas, quer saber quais são os sintomas do estresse. Vamos falar então quais são os principais? Olha, na realidade nós temos alguns carros-chefes, né? Vamos dizer assim, lapso de memória, a falta do sono, tá? Ou até mesmo a hipersonia, aquela pessoa que quer dormir muito, a confusão mental, elas acabam vindo assim como um carro-chefe. Mas cada um precisa ter uma consciência, uma avaliação interna para poder identificar o que está acontecendo comigo de diferente. Eu estou mais nervoso, eu estou mais incomodado, eu estou mais sensível, né? Chorão, eu estou mais assim, diarreia. Então, tem os sintomas físicos e psicológicos que a pessoa precisa identificar. Na realidade, assim, esses que eu disse são os mais aparentes, mas tem outros que a pessoa, identificando que seja diferente na vida dela, já pode ser um sinal de alerta, tá? Olha só, a Anitta de Campinas, ela quer saber se um evento radical na vida de uma pessoa pode levar ao estresse. Mariane, aí eu vou colocar aqui, até acrescentar, um evento radical não necessariamente ruim, uma mudança muito grande, tipo uma promoção muito esperada e desejada que afinal acontece
Isso também acaba levando a essa situação? Pode levar, né? É claro que uma mesma situação pode levar pessoas ao estresse, né, a sintomas ruins do estresse, ou não. Então, isso vai ter muito a ver com a capacidade de recursos internos dessa pessoa e também a ver com a personalidade dessa pessoa e como ela lida com essas mudanças bruscas na vida, tanto para mudanças boas quanto mudanças ruins. A Maria Janete de Paula de Pouso Alegre pergunta se dores constantes do corpo dela têm a ver com momentos em que ela fica nervosa. E aí já abre também para a gente começar a falar disso. Estresse a gente já associa normalmente a nervosismo, eu fico irritado, não necessariamente. Não necessariamente, assim, o nervosismo, a irritação são dos sintomas emocionais, né, psíquicos do estresse. E dores no corpo, sintomas físicos. Então, se ela mesma associa que quando ela está nervosa, né, ela tem as dores físicas, dores musculares, dores pelo corpo, então ela mesma já está identificando que tem a ver com fatores emocionais. Então, isso é importante, não é uma dor que vem do nada. Ela já consegue identificar isso. Isso é um passo importante, porque muitas pessoas também buscam o consultório, né, dos médicos, sem antes fazer essa associação. Então, não consegue perceber que a situação de vida, o ritmo de vida que essa pessoa está levando pode ser, sim, geradora desses sintomas. Graziela, que está no nosso estúdio em São Carlos, gostaria de saber dela o seguinte: a gente costuma também associar muito a qualidade de vida com relação à alimentação e tudo mais. Mesmo hoje, psicólogos, psiquiatras estão preocupados com isso quando encontram casos de estresse? A alimentação mais adequada, uma mudança na alimentação também pode ter um efeito nesse tipo de caso? Olha, Marcos, é fundamental, tá? A alimentação, ela é, assim como a atividade física, dois campos importantes no controle do estresse. Então, ainda que nós, por exemplo, eu psicóloga, não consigo ter uma base muito fortalecida na nutrição, algumas coisas a gente consegue instruir, né? Diminuir, por exemplo, alguns alimentos gordurosos, frituras, excesso de chocolate, o próprio café, como foi citado anteriormente. Então, a gente consegue dar algumas dicas básicas, reforçando a alimentação natural, as verduras, o suco de fruta natural, a própria fruta comida. Então, tudo isso é importante que a gente instrui. Mas aí, o que a gente faz? A gente faz uma ponte no encaminhamento com o nutrólogo ou nutricionista para que ele possa entender melhor o quanto a alimentação interfere diretamente no estresse emocional por conta da energia. Quanto mais energia essa pessoa tem, menos estressada ela fica. E a alimentação, ela pode ser um facilitador dessa energia ou pode ser algo que consome a sua energia. Então, é muito importante que ela procure estar associado diretamente ao controle do estresse. É isso aí, tem que lidar com o problema de uma forma geral, como um todo. Então, você que está assistindo aí o programa, vai mandando para a gente a sua pergunta, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o IPTV Comunidade falando sobre o estresse. E já tem mais uma pergunta aqui, olha só. Aqui é Marisa Bartolomeia, de Espírito Santo do Pinhal, na região de Campinas. Ela quer saber quando o estresse é responsável pela paralisia facial e o que fazer. Pode levar a esse tipo de sintoma até? Pode, né? Tem muitas contraturas musculares, podem ser faciais ou até corporais, né? Que pode ser desencadeada por estresse. Geralmente são contraturas breves, né? De resolução rápida. Uhum. Na hora de dormir também, muitas vezes as pessoas notam que estão estressadas porque não conseguem descansar, não conseguem relaxar, não é? Será que é estresse mesmo? Algumas coisas que a gente às vezes até acaba fazendo errado antes de ir dormir. Tem alguma dica, assim, para quem tem problema de sono e acaba associando isso ao estresse? Uhum. A insônia é um sintoma muito comum em quem está sofrendo aí sob estresse, né? Principalmente essa insônia inicial. A pessoa deita na cama, não consegue iniciar o sono e fica os pensamentos rápidos ou repassando tudo aquilo que aconteceu no dia ou pensando no que vai acontecer no dia... no próximo dia. Ou pensando besteira. Isso. Então, isso é muito comum, né? É claro que tem algumas dicas importantes para quem sofre de insônia. Então, não fazer atividade física à tarde, antes de dormir, não ficar com atividades estimulantes, então computador, videogame, televisão. Isso atrapalha. Deve ser uma notícia para um monte de gente que a gente sabe que é viciada na internet. Com redes certeza. Sociais. Reservar a cama mesmo para dormir, não para ver TV ou para outras atividades. Então, deixar a televisão para a sala, ir para a cama mesmo, uma atividade mais relaxante. Ler um livro, né? Uhum. Repousar mesmo 1 ou 2 horas antes de ir para a cama. Isso é interessante. Vou falar mais uma vez, então, com a nossa convidada que está no nosso estúdio em São Carlos, Graziela Vani, psicóloga.
Olha, tem uma pergunta aqui, Graziela, que é o seguinte. O Marcelo de Varginha, ele quer saber se o estresse causa impotência sexual. Olha, na realidade pode estar correlacionado também, tá? Tanto com a impotência quanto com a própria falta da libido. Logicamente que nós não podemos pegar todos os sintomas e colocar dentro do estresse emocional, enviesando uma consulta médica e uma avaliação mais precisa. Mas tem uma correlação sim, tá? Por conta, muitas vezes, por exemplo, é uma parceira nova, eu não tenho uma boa autoestima, eu não acho que eu seja tão capaz. Enfim, esses questionamentos internos negativos fazem com que a pessoa vivencie também o estresse emocional, o que acaba atrapalhando no relacionamento sexual, tá? E o estresse, ele provoca uma reação diferente no homem e na mulher, ou é normalmente o mesmo tipo de situação que se apresenta? Olha, pode ser o mesmo tipo de situação. Nós temos vários casos no consultório hoje de mulheres que também perderam suas libidos e elas não têm mais vontade de ter o relacionamento com os seus parceiros, o que faz com que muitos maridos às vezes procurem o consultório e falem, minha esposa está me traindo, né? Não, na realidade ela diminuiu a vontade por conta dessa falta de energia. Um corpo não consegue dar aquilo que ele não tem. Então é normal tanto para o homem quanto para a mulher, tá? E essas questões das preliminares, né, no relacionamento sexual, também é muito igual. A mulher também faz as suas avaliações. Eu estou fora do peso, a minha celulite, a minha estria. Isso tudo pode ser um potencializador também do estresse emocional naquele momento. Tá certo. Olha só, uma pergunta aqui, Fernanda, de Americana, aqui da região de Campinas. Fala que há muitos anos faz tratamento com psiquiatra e nenhum remédio resolve o problema dela, já tomou vários. Ficou internada 3 vezes e tem uma ansiedade fora do comum. As mãos suam muito, frio, e ela sente muita necessidade de comer. Também outra coisa aqui que a gente não tocou no assunto ainda. Mas logo depois ela provoca o vômito e parece uma panela de pressão prestes a explodir. É uma situação realmente de muita angústia aqui, não é, Mariane? Uhum. Agora, essa questão dela dizer que está já há muito tempo no tratamento com o psiquiatra, existe cura para o estresse? Existe cura para algum distúrbio mental que seja provocado pelo estresse? Se a gente identificar que o estresse é o grande gerador de todos esses sintomas, né? E como a gente já falou aqui, o estresse como sendo algo normal do nosso dia a dia, de uma adaptação do dia a dia, das mudanças que a gente vive nesse mundo contemporâneo, a gente vai precisar tentar trabalhar com essa paciente qual que é a grande dificuldade dela de encarar esses desafios, essas novas adaptações, essas frustrações geralmente que vão acontecer. É inevitável, né, se frustrar. Então tem gente que não consegue lidar com isso e acaba gerando transtornos mentais graves, né? Assim, ela fala de vários psiquiatras, vários tratamentos. É preciso então lançar mão de outras coisas também, que não só remédio, né? Uhum. Terapia, mudanças de hábito de vida, né? A gente falou de uma alimentação balanceada como sendo algo muito importante, e muitas vezes as pessoas vão consumir coisas de forma compulsiva até para tentar aliviar esse estresse. Então isso pode ser a comida, o cigarro, a bebida alcoólica, outras drogas ilícitas. Então essas compulsões também são uma maneira de tentar, de uma maneira ruim, claro, lidar com o estresse, que de uma maneira saudável não está conseguindo lidar. A gente busca o alívio no lugar errado, na bebida alcoólica, às vezes até nas drogas, ou mesmo numa alimentação desregrada, desequilibrada. Com certeza, né? É uma maneira consciente e inconsciente da gente lidar com o estresse, que é diário, que é constante em todos nós. Mais uma pergunta então para a Graziela. Olha só, Elza de Campinas diz que a filha pegou trauma de dirigir. E o que ela pode fazer a respeito disso? Você teria alguma orientação, Graziela? Olha, na realidade ela vai ter que identificar esse trauma, o porquê, o que aconteceu, se foi um acidente, se foi alguma... Enfim, ela vai ter que identificar o que aconteceu. É importante, nesse primeiro momento, falar do episódio, falar o que está acontecendo, para pôr para fora e ela mesma se ouvir e tentar identificar caminhos mentais mais adequados para que ela possa enfrentar essa jornada. Hoje existem autoescolas especializadas a esse retorno gradual, né, acompanhado, assistido até por psicólogos, para que ela possa naturalmente voltar a dirigir. Tá? Então nós temos aí tanto um treino comportamental, né, no sentido da autoescola, quanto uma questão interna, emocional, né, questionamentos, para que ela possa entender e trabalhar. É isso aí, tem que combinar as coisas sempre que a gente está notando aqui, né? Ângela de Campinas disse que teve um estresse tão forte que como consequência ficou com uma coceira que não para, não consegue lidar com isso. Ela quer saber como tratar esse problema.
Acho que procurar um profissional, né, até para auxiliar ela a tratar desse problema é super importante, né? Então, assim, vai tratar só a coceira ou se ela também já está identificando que teve um estresse, uma dificuldade de se adaptar a essa nova situação, também tem a ver com isso. Então, é claro que essas duas frentes têm que ser tratadas, não só o sintoma físico, e sim a base, a causadora desse sintoma. Ainda sobre a cura que a gente estava falando agora há pouco, né? Sueli de Montemor quer saber se tem cura para o transtorno bipolar e se o estresse também tem cura. Vamos explicar rapidamente o que é o transtorno bipolar? Isso, o transtorno bipolar é algo que tem sido muito falado hoje em dia, né? Está muito na moda ser bipolar. Mas, na verdade, não é algo tão comum quanto as pessoas pensam que é, né? O transtorno bipolar é uma dificuldade de se manter estável o humor. Então, a pessoa vai ter ou uma elevação do humor, aí a gente chama de um estado de mania, ou uma depressão do humor, aí a gente chama de um estado de depressão. Então, o tratamento desse transtorno é um controle, né? É uma tentativa de estabilizar o humor dessa pessoa, para que ele fique nem tanto para cima, nem deprimido, né? Quer dizer, o equilíbrio aí é que seria... Isso, e é claro legal. que todos nós temos momentos de estar muito bem ou chateados, né? Isso não quer dizer ser um transtorno bipolar, exatamente. Tem que fazer um diagnóstico antes de qualquer coisa para depois... Com certeza, com a ajuda de um profissional. Sem dúvida. Vamos fazer mais um intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com a IPTV Comunidade, falando sobre estresse. Vai mandando para a gente aí a sua pergunta, que ainda dá tempo da gente tentar responder no programa de hoje. Nós temos falado muito de qualidade de vida, já falamos bastante de alimentação. Vamos ver agora como é que os exercícios físicos podem ajudar no nosso desafio mesmo, né, de lidar com essa questão do estresse. Olha só a reportagem. Trânsito confuso, a pressão no trabalho e um corre-corre que deixa muita gente estressada. Namorada às vezes estressa também. De acordo com a Sociedade Brasileira de Estresse, o número de trabalhadores estressados aumentou 41% este ano em relação ao ano passado. E ainda, as pesquisas revelam que mais de 50% das mortes são causadas por doenças ligadas ao estresse. O câncer, a obesidade, a hipertensão e vai aí por diante. Para os médicos, a atividade física é a melhor forma de prevenir o estresse. Juliane sabe bem o que é isso. Ela é fisioterapeuta e trabalha cerca de 14 horas por dia. Há um mês passou a separar um tempinho para cuidar da própria saúde. Eu acordo mais disposta, né? Fico mais feliz. Agora, para quem não quer ir à academia, este profissional ensina algumas formas de combater o estresse utilizando coisas simples que a gente tem em casa. Pode ser usado um cabo de vassoura. Vai agachar, o joelho não pode passar a ponta do dedão para não sobrecarregar. Isso, agacha, volta. Fazer 3 séries de 15 ou de 20 para começar. Depois pode ir aumentando. E olha, pular corda também ajuda. Pode fazer umas 20 minutos de corda. Para quem está começando, não começar muito. Uns 10 minutos está ótimo. E que tal um exercício com a bola? Esse pode ser feito de séries de 5 minutos, 3 minutos. Basta colocar um elástico na cadeira para fortalecer os braços. Você mantém ele aqui do lado do corpo, sobe, movimento de sobe e desce. Fazer movimento até de 15 repetições. E para quem quer começar a entrar no ritmo, a caminhada é o primeiro passo. 30 minutos, 3 vezes por semana. E à medida que vai se sentindo confortável com a caminhada de 30 minutos, vai aumentando o seu percurso ou vai aumentando a sua intensidade de caminhada. E para aliviar o estresse, nada melhor do que aproveitar para fazer os exercícios assim, ao ar livre. Depois da caminhada eu fico sempre mais tranquila, mais calma. Tatiana é prova de que isso funciona mesmo. Todos os dias ela está aqui, firme. Em menos de 2 meses já perdeu 9 quilos. E o estresse foi junto. Comia demais, não fazia exercício nenhum. Aí a autoestima baixa, né? Aí a gente fica nervosa mesmo, ansiedade demais. E agora? Agora tá louco, melhorei demais. E chegar no meu objetivo, que é os 60 quilos. Sem estresse? Sem estresse. Pois é, e a gente viu aí na reportagem um comentário de que tem muito trabalhador estressado, né? Essa relação entre o trabalho e o estresse é muito clara. Tem uma pergunta até que pode ajudar a gente a falar um pouco sobre isso, Mariane. A Eliana, de Casa Branca, na região central do estado, quer saber se o estresse pode ter um pico
em um determinado período do dia. Eu imagino que no ambiente de trabalho esse pico deve acontecer até com certa frequência, não? Com certeza, né? Provavelmente ela vai identificar até por que esse pico em determinada hora, que prazo que está vencendo, que exigência que vai ser feita daqui a pouco, o que ela tem que entregar. Então, ele não é constante, né? Ele vai ter picos, vai ter uma movimentação natural mesmo. Graziela, tem uma outra pergunta aqui. A gente falou um pouquinho de alimentação agora há pouco no programa, mas tem mais uma pergunta, acho que a gente pode esclarecer um pouquinho mais. A Fabiana de Campinas quer saber se uma alimentação mais gordurosa pode levar ao estresse. Você já sabe de alguma ligação entre as duas coisas? Sim, na realidade, eu não posso dizer que pode levar diretamente, né? Mas a pessoa que está estressada, ela tem mais necessidade de comer esse alimento. É natural que uma alimentação inadequada, ela vai proporcionar várias questões negativas, dentre elas o estresse emocional. Mas é muito importante que ela entenda também que às vezes ela já está optando por essa comida por uma condição do estresse emocional. Eu costumo dizer que o estresse, ele tem uma cara muito feia, né? Ele tem um olho apático, ele tem uma cara pálida, ele tem uma vontade de comer coisas que no normal a gente não come. Então, por ele ser diferente da gente, fica fácil da gente olhar no espelho e falar assim, olha, essa pessoa não sou eu, tem alguém aqui dentro de mim e esse alguém é o estresse. Então, é importante que ela possa identificar se ela estava comendo errado e esse comer errado trouxe várias desorganizações internas ou se ela começou a comer errado por conta do estresse emocional. Pois é. Olha, a Roberta de Piracicaba, ela quer saber, Mariane, como diferenciar o estresse da depressão. O estresse, então, é essa adaptação que a gente vai ter que ter dentro das nossas das exigências cotidianas, né? Agora, a depressão, ela pode sim estar vinculada com o estresse, ela já vai ser um sintoma secundário a isso. Uma apatia, né? Igual a Graziela comentou, apatia é comum no estresse, falta de motivação é comum, um humor mais triste é comum. Agora, quando isso começa a ficar mais importante, mais determinante e tirando aí a qualidade de vida dessa pessoa, isso já tem que ser olhado com mais calma, com mais delicadeza, né? Até para se fazer um diagnóstico de depressão. E se fazendo o diagnóstico, aí sim um tratamento é indicado. Inclusive, Graziela, mais uma pergunta aqui, olha, ainda falando sobre depressão e estresse, Ilza de Campinas, ela quer saber se uma pessoa pode ter a depressão e o estresse mais de uma vez. Será que dá para separar assim em vezes ou é quando aquilo está muito exacerbado, está menos exacerbado? Como é que funciona isso? Marcos, se a pessoa ela tem dificuldade de lidar com esses estressores, com essas mudanças, com as adversidades da vida e ela não tratar essa resistência, né, essa dificuldade do enfrentamento, ela pode ter várias vezes tanto o estresse emocional quanto a depressão, tá? Então não tem um número X de vezes que a gente possa vivenciar esses transtornos ou até mesmo a depressão. Está correlacionado com como eu enfrento essas adversidades da vida. Por isso que é muito importante a pessoa fazer um mergulho interno no eu emocional dela, identificando as qualidades que ela tem, colocando em prática essas qualidades mais vezes por dia, por semana, por mês, alternando até as qualidades, para que no momento dessas adversidades ela diga, já sei, essa qualidade que eu já tenho pode me ajudar a enfrentar esse estressor, essa questão dificultosa na minha vida. E essa questão da alimentação pegou mesmo aqui, viu? Porque já tem mais uma pergunta da Rose de Mogi Guaçu. Ela quer saber se o estresse pode causar obesidade. A gente até mostrou na primeira reportagem hoje do programa, né? A menina que comentou que engordou 8 quilos, se não me engano, foi isso que ela falou, né? Quer dizer que tem mesmo uma ligação, não é, Mariane? Fica tudo meio desregulado, você acaba se alimentando mal. Isso. É essa maneira ruim de se adaptar ao estresse, né? Que é uma compulsão alimentar, pode ter até outras compulsões, igual a gente comentou, de drogas, álcool, cigarro, mas a compulsão alimentar, ela é importante, né? Porque ela vai causar obesidade, junto com a obesidade, outros problemas de saúde. Então, a má alimentação, não ter uma alimentação equilibrada, isso aí vai gerar outros problemas ainda maiores. Mais uma pergunta aqui, a Fernanda de Campinas diz que tem falta de ar, coração acelerado e que foi diagnosticado com ansiedade e estresse, depois de vários exames cardiológicos e neurológicos, mas ela não se sente estressada. E aí, qual a explicação para isso?
Geralmente, assim, a percepção do estresse, ela é individual. Então, tem gente que vai passar por estresse leves, né, e vai perceber isso como sendo leve, e pessoas, sim, que vão perceber de uma maneira muito mais forte. Então, mesmo às vezes ela não tendo essa percepção, ela pode, sim, estar submetida a uma situação de estresse e, sim, desencadear sintomas relativos a isso. E é muito comum a pessoa estar estressada, não reconhecer isso e procurar outros médicos, né, como o cardiologista, né, principalmente porque por causa da taquicardia, da sensação de que vai passar mal, falta de ar, né? Então é muito comum a pessoa que está sofrendo com isso procurar primeiro o cardiologista. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no EPTV Comunidade. Obrigada. Você viu só, o pessoal realmente se interessa muito por esse assunto, né? Deve ter muita gente estressada por aí. Agradeço também a Graziela Vani, que está no estúdio de São Carlos. Muito importante, muito interessante sua participação também. E agradeço a você que mandou para a gente a pergunta, a sua opinião e ajudou a gente a fazer o programa de hoje. Você vai ficar agora com Caminhos da Roça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Tchau.